abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 11, um texto muito conhecido, e nós vamos ler a partir do versículo 25, do versículo 25 ao versículo 30, preste muita atenção. Diz o seguinte: por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Feche os olhos. Pai, nós louvamos e exaltamos o teu nome, e nós queremos sempre expressar: Senhor, tu és bom, tu és fiel, tu és grandioso, tu és eterno, tu és poderoso. Não há Deus como o Senhor. Toda riqueza te pertence. O Senhor tem o governo das nações, o Senhor tem o controle da história, o Senhor sabe, Senhor, de todas as coisas. Que bom ter um Deus tão tremendo, que olha para a gente, Senhor, com amor tão especial, que foi capaz de dar seu Filho por nós, para morrer ali na cruz do Calvário. Ó Deus, peço agora que o Senhor venha falar ao nosso coração, dá inteligência ao teu povo, dá entendimento ao teu povo. Quantas vezes as pessoas que se acham sábias, cultas, não têm entendimento dessa preciosidade que é a tua palavra, Senhor, mas muitas vezes humildes pessoas que às vezes são iletradas, entendem perfeitamente esta palavra maravilhosa, que é a tua palavra, Deus. Fala o nosso coração, me dá graça, me dá sabedoria, para que eu possa transmitir a tua palavra, Deus, e que possamos sair deste lugar renovados, abençoados, Senhor, que possamos depositar no Senhor tudo aquilo que tem sido peso na nossa vida. Eu te peço isso, Senhor, no nome de Jesus, e lhe peço que o Senhor repreenda desse ambiente, e cada casa que nos ouve neste momento, cada lugar que está nos ouvindo online, nós repreendemos todo o mal, todo o poder das trevas, para impedir, trazer confusão, distração, para que a tua palavra possa chegar em cada coração, e eu te peço isso em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Você pode se sentar. Nós começamos a ler esse texto, e Jesus Cristo, ele fala de uma forma tão clara, tão linda, que o Evangelho é uma coisa muito simples, que as pessoas mais humildes podem entender. É claro que pessoas muito cultas, que têm vários cursos, também podem entender. Aqui, quando Jesus está dizendo, né, aos pequeninos aqui, que Deus revela aos pequeninos, não está falando pequeninos só criança, nem só pessoas que às vezes não têm tanta cultura, não está dizendo isso de forma nenhuma. Ele está falando aqui de gente humilde de coração, que se torna como uma criança, porque ele fala que para nós entrarmos no reino de Deus, nós temos que ser como crianças. Nós não podemos de forma nenhuma estarmos sendo orgulhosos, né? E ele traz de uma forma muito clara aqui, que essa palavra que traz tanta bênção na nossa vida, pode ser entendida por qualquer pessoa, quando ela é pregada na sua simplicidade, quando nós lemos o texto e não inventamos coisas,
não falamos além do texto, nem mais e nem menos, mas falamos do texto, daquilo que Jesus Cristo está dizendo aqui. E ele fala de forma muito clara que a única forma de nós termos a revelação de Deus é através dele. Ele fala aqui de forma clara: só quem o Filho quiser revelar. Não tem outra forma. E em outras passagens, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Então, a única forma de nós chegarmos a Deus, dessa palavra ser revelada a nós, de nós termos entendimento da palavra de Deus, dessa instrução entrar no nosso coração, é através de Jesus. Não há outra forma. Não é eu sendo muito culto, sábio, e ele expressa isso de forma clara. O apóstolo Paulo chega a dizer que os gregos pediam instrução, sabedoria, eles queriam saber disso, mas que ele pregava Jesus, apenas Jesus, o Salvador, aquele que pode trazer salvação a cada um de nós. E depois nós vemos, a partir do versículo 28, Jesus fazer o maior de todos os convites. E esse é o tema da nossa mensagem, o maior de todos os convites. O maior de todos os convites. Às vezes é bom a gente ser convidado, para ir na casa de alguém, para ir a uma festa, para ir a uma formatura. Nós nos sentimos felizes, honrados, amamos isso, gostamos de fazer isso, de ir, de receber convites. Mas não tem nenhum convite tão especial, tão maravilhoso, quanto esse que Jesus Cristo nos faz. E muitas vezes nós não paramos para pensar na profundidade desse convite. E nós vemos aqui que Jesus Cristo, ele divide esse convite em 2 convites. E nós vamos falar desses 2 convites feitos por Jesus para a nossa vida, para cada um de nós individualmente, para nós, igreja, como coletivo. Esses 2 convites estão feitos. E convite você recebe, e você aceita ou não, se você quiser. Não é verdade? Eu posso ser convidado para um casamento e falar, não vou. Posso ser convidado para uma festa de aniversário, não vou. A formatura, não vou. Para ir na casa de alguém e eu falar, eu não quero ir. Pronto. Convite, a gente recebe. E a gente vai ou não, se a gente quiser. Jesus Cristo nunca obrigou ninguém a receber os seus convites. Ele faz o convite. Cabe a nós receber ou não esse convite e usufruir desse convite. E o primeiro convite que ele faz, ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tem uma versão que diz: eu vos darei descanso. Eu gosto muito dessa versão, e eu vos darei descanso, porque bate muito com o segundo convite. E eu vos darei descanso. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Jesus Cristo, ele faz esse convite. Nós estamos vivendo num mundo tão difícil, onde as pessoas têm falado com a gente o tempo todo: estou tão cansado, tão sobrecarregado. A gente vê até as crianças
As crianças que antigamente só brincavam, as crianças estão sobrecarregadas. Elas têm aula de tanta coisa, elas são sobrecarregadas com tantas obrigações, e assim vai. Um adolescente há 30 anos atrás, nunca que tinha as mesmas obrigações que o adolescente de hoje, muito menos um adulto. Os adultos que aqui estão, os mais velhos, quantos taxas, impostos foram criados, obrigações para a gente, quantas pressões de todos os lados da sociedade estão sobre os nossos ombros. Estamos vivendo num mundo sobrecarregado. Satanás, ele faz questão disso, porque ele quer ver as pessoas deprimidas, entristecidas, oprimidas, sufocadas, asfixiadas. Ele ri desse mundo que ele vem lançando essas pressões sobre as nossas vidas. Não tem jeito, nós estamos aí. Se você não for no caminho das pressões, você vai ficando para trás. Mas aí cabe a nós parar e pensar nesse convite de Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Quando Jesus Cristo está falando isso, Ele está falando de muitas coisas que trazem fardo sobre a gente. Estamos com fardo nos nossos ombros. Estamos sobrecarregados com o fardo. Muitas vezes os temores, quanta coisa que as pessoas estão aí temerosas. O que vai ser do Brasil? O que vai acontecer no mundo? Vem uma pandemia, vem guerra, e os temores estão sobre os nossos ombros, as ansiedades nos sobrecarregam. Quanta ansiedade, quanta coisa sobre a vida de cada um de nós para trazer ansiedade. E se nós deixarmos, isso vai nos sufocando, vai nos asfixiando, e quando nós assustamos, nós estamos no chão, derrotados. A solidão, nunca se viveu tanta solidão quanto nos tempos de hoje. As pessoas, quanto mais gente tem, por exemplo, São Paulo, nos prédios as pessoas mal se conhecem. Antes as pessoas, os vizinhos eram amigos uns dos outros, entravam nas calçadas para conversar, aquilo ali já era uma terapia. Hoje nós não temos tempo para isso, e muitas vezes o que Satanás faz? Em vez de nós termos as pessoas para conversar, ele nos prende em frente à televisão, ou em frente ao celular, ou em frente ao computador. Todos acham que trabalhar em home office foi uma libertação, mas foi uma escravidão. O trabalho nunca termina. As pessoas chegam em casa, continuam trabalhando. Antes, 18 horas, acabou meu serviço, ou 17 horas, acabou. Aí elas aí, família, conversar. Hoje, as pessoas estão levando os seus serviços no 2 turnos, 3 turnos. Então, isso torna as pessoas mais solitárias. As responsabilidades só aumentam, como nós falamos, desde criança. Desde criança. As pressões tem que ser desse jeito, tem que ser desse jeito, e nós vamos ficando pressionados,
Além disso, muitas pessoas estão com a vida sem propósito. Isso tem trazido, um cansaço, porque a vida sem propósito, ela traz cansaço. Você levantar e não saber o que você vai fazer da vida, quais são os seus propósitos de vida, traz cansaço também. Fracasso, porque você tem que ter sucesso, porque as redes sociais quase te obrigam a ser uma pessoa de sucesso. Você tem que ter mais clientes, você tem que ser o melhor, você tem que ser o primeiro lugar. O que adianta ser o primeiro lugar e ser infeliz? É preferível ser o último e feliz. Então o fracasso tem sido um peso sobre a vida das pessoas. Ninguém pode fracassar, mas a vida consiste de sucessos e fracassos. Nós não preparamos mais os nossos crianças, os nossos jovens para fracassar. Não, você tem que vencer. Não, derrotas acontecem. Vamos em frente, levanta e vamos para frente. Mas o mais mortal dos cansaços chama-se pecado. O pecado oprime, o pecado traz peso sobre os ombros. O pecado, ele nos deixa no chão. O pecado traz medo. O pecado é algo terrível. Por isso que Jesus Cristo, eu imagino Jesus nesse momento falando ali com seus discípulos, algumas pessoas ao redor deles, talvez uma multidão, não sabemos, e ele trazendo essas palavras, e eu creio que ele estava com os braços abertos nesse momento. Vinde a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, você que o pecado te esmaga, você que fracassou, você que está ansioso, você que está com muito medo do futuro, da vida, você que está sozinho, vinde a mim, e eu vou trazer descanso para a alma de vocês. É algo muito especial. E quando Jesus fala sobre isso, ele está falando, de uma forma muito clara, e ele fala dos pequeninos que vão até ele, porque quando nós somos orgulhosos e autossuficientes, nós não vamos até Jesus. Nós falamos, eu me basto, eu consigo, eu sou muito bom, eu não preciso de ninguém. O orgulho e a autossuficiência faz isso na nossa vida e nos afasta desse convite. Mas quando nós recebemos o convite, é como se você tivesse um fardo muito pesado sobre seus ombros. Não sei quando você se converteu, como você se sentiu, mas eu falo por mim. O dia que eu entreguei minha vida a Jesus Cristo e falei, Senhor, eu estou cansado deste mundo, das desilusões, de tudo, e eu entreguei meu coração a Jesus Cristo, como se tivesse saído um peso das minhas costas. Quando ele diz que ele tira esse fardo, é uma realidade. Nós temos que entender que quando nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo, nós estamos depositando os nossos fardos. Talvez você tenha um temor do seu coração, medo,
talvez uma ansiedade tremenda. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, faça isso em nome de Jesus Cristo. Você vai ver que diferença que é. Não há nada que se compare. Mas às vezes a gente até entrega a vida a Jesus Cristo, reconhece Ele como o nosso Salvador, mas nós continuamos segurando o nosso fardo. Conta-se uma história de um homem que estava carregando um grande saco nas costas, e ele vinha numa estrada dessas de chão na roça. De repente passa uma carroça e fala com ele: sobe na carroça. E ele aceita o convite, e ele subiu na carroça, e ele continua com o saco nas costas, em cima da carroça. O carroceiro fala com ele: pode tirar o saco das costas e colocar na carroça. Ele fala: não, mas aí eu acho que eu estou abusando. Às vezes a gente tenta segurar, em vez de lançar sobre Ele todo o nosso fardo, toda a nossa ansiedade, tudo nas mãos de Jesus, nós continuamos insistindo: não, Jesus, isso eu quero continuar se carregando. Mas Jesus Cristo quer que você entregue totalmente. A entrega parcial da nossa vida não nos livra totalmente do fardo. Isaías 53, versículo 6 diz o seguinte: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Nós andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor. Hoje nós temos o bom pastor. Ele fala de forma clara que nos leva a pastos tranquilos, águas tranquilas, pastos verdejantes. Ele é o nosso pastor. Ele cuida da nossa vida. João 1, versículo 29 diz o seguinte: no dia seguinte, João viu Jesus que vinha a ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fardo mais pesado que nós carregamos, como eu falei, chama-se pecado. Às vezes nós abandonamos uma série de pecados, mas tem alguma coisa na nossa vida que a gente ainda continua carregando. Às vezes uma mentira, às vezes um pecado ainda na nossa mente sexual. Muitos, às vezes, envolvidos com pornografia, estão na igreja envolvidos com pornografia, e continuam carregando um fardo, porque não largam, não colocam aos pés da cruz. O convite de Jesus é feito, nós é que temos que aceitar, nós é que temos que tomar a decisão de lançar esse fardo que tanto nos oprime, que tanto traz cansaço à nossa alma, que tanto nos destrói. Fala: Jesus, toma aqui, não quero mais carregar esse fardo. 1 Pedro 2,24 diz: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. O 25: porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Nós éramos como ovelhas desgarradas,
Mas quando nós voltamos para o aprisco de Jesus, nós estamos seguros, nós temos o descanso, nós não precisamos temer o devorador, porque nós estamos no aprisco de Jesus, confiados em Jesus, alimentados por Jesus, protegidos por Jesus. E o segundo convite, e talvez você já tenha recebido o primeiro convite, e você não entende por que ainda anda tão cansado, tão sobrecarregado. É porque não recebeu o segundo convite e aceitou. E ele diz no versículo 29 a 30, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe por que ainda não encontramos o descanso? Porque nós nos livramos do jugo do pecado, nós entregamos toda a nossa vida no altar do Senhor, mas nós ainda não aceitamos o jugo de Jesus. Não aceitamos o jugo de Jesus. O que era um jugo? Vamos, para você entender, como se fosse uma barra de ferro sobre os ombros dos bois ou dos cavalos que carregava ali, estava ali arando. Aquilo ali era um jugo. Era um jugo. E Jesus está dizendo que Ele tira o nosso jugo, mas você tem que aceitar o jugo dEle. Se nós não aceitarmos o jugo de Jesus Cristo, nós vamos continuar cansados. Nós vamos continuar não vivendo essa vida e vida em abundância que Ele prometeu para a gente. Porque nós aceitamos o primeiro convite, entregamos nossa vida a Jesus, Ele pegou o nosso jugo, o fardo pesado, mas nós não ainda colocamos o jugo de Jesus Cristo. O jugo, na Bíblia, ele expressa a autoridade. Por isso os judeus diziam que eles estavam sob o jugo da Torá, ou seja, os 5 primeiros livros bíblicos. Eles estavam sob o jugo da Torá, ou seja, aquilo que estava sobre o ombro deles era a lei do Senhor. Eles estavam sob o jugo. Nós temos que entender, para nós vivermos em essa plenitude aqui, tem que ter o jugo de Jesus sobre os nossos ombros. E qual é o jugo de Jesus sobre os nossos ombros? A sua palavra. A sua palavra. Se nós não obedecermos a sua palavra, se nós não vivermos segundo os seus mandamentos, vamos continuar cansados, sobrecarregados, porque o que nos descansa, o que traz liberdade para a gente é a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem nos liberta da escravidão do pecado é a palavra de Deus. Quem nos liberta da ansiedade que atormenta a nossa vida é a palavra de Deus. Jesus Cristo mesmo disse: não andeis ansiosos de coisa alguma, nem quanto comer, nem quanto a beber, nem quanto a vestir. Olha os pássaros, olha os lírios do campo. Você pode acrescentar alguma coisa à sua vida? Um côvado que seja? Não pode. Basta cada dia o seu mal.
Jesus ensinando a gente viver para descansar, para estar descansado, porque o jugo de Jesus é suave, vale a pena. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando ela faz parte da nossa vida pública e da nossa vida privada, não é só na frente dos outros, é eu e Deus. A minha vida privada precisa ser segundo a palavra de Deus. Eu preciso ter a transparência tal que eu sou o mesmo aqui ou na minha casa. Quando eu começo a hipocrisia na minha vida, eu faço de conta que eu vivo o evangelho, que eu estou seguindo a palavra, mas na minha vida privada não existe isso. Deus chama de hipocrisia, Ele odeia a hipocrisia, por isso que não tem descanso, por isso que anda sobrecarregado, cansado, sobrecarregado, porque não toma posse da palavra de Deus. Quantas vezes nós deixamos Satanás trazer um jugo pesado de novo sobre os nossos ombros, porque nós esquecemos o que a palavra de Deus nos diz. Aí quando nós pegamos o jugo de Jesus e falamos, olha, esse é o jugo de Jesus, que é a palavra de Deus, a caminhada, a jornada fica mais leve, porque Ele mesmo diz, meu fardo é leve. Você sabe por que o fardo de Jesus é leve? Porque nós temos um chipzinho na gente, quando Deus nos criou, quando Ele nos criou, para nós sermos seguidores da palavra. Se nós não seguimos, não dá certo. A nossa humanidade, na nossa humanidade, nós fomos criados para obedecer a palavra de Deus. Por isso que quando nós saímos da palavra de Deus, nós pecamos, tem tanto desconforto, tem tanto cansaço. Lá em Romanos 2,15, a parte A só, vou ler só a parte A, diz o seguinte: estes mostram a lei gravada no seu coração. Está gravada no coração. Tem gente que pergunta, e os índios? A maior parte dos índios hoje já conhece a palavra de Deus, mas o índio que não conheceu, está gravada, ele nasceu com isso, com a palavra. Se ele é mau, ele vai fazer maldade. Se ele tem um coração bom, a lei que está gravada no coração dele vai fazer bondade. Nós nascemos, por isso que quando o jugo de Jesus, que é a palavra de Deus, está sobre os nossos ombros, está na nossa vida, impregnou a nossa vida, nós encontramos descanso. E muitas pessoas não entendem, por que eu entreguei minha vida a Jesus, parece que as coisas estão mais difíceis. Sim, Satanás vai tentar colocar o jugo dele sobre seus ombros. Ele te odeia, ele não gosta de você, ele quer colocar o fardo dele sobre os seus ombros. Cabe a você recusar e colocar o jugo de Jesus, que é suave. Nós fomos moldados. Você sabe aquele negócio que encaixa perfeitamente? A palavra de Deus, ela encaixa perfeitamente na nossa alma. Por isso que quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus e praticamos a palavra de Deus, mais feliz, mais bem-aventurado nós somos.
Então vale a pena. Vale a pena ter essa lei gravada no coração e seguir essas promessas, né? Interessante que os dois terminam com descanso. Os dois convites terminam com descanso. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Você vai a Jesus e Ele te traz descanso. E depois, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou humilde, manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Os convites, eles se completam. E a finalidade dos dois convites é trazer descanso para a nossa alma. Ou nós somos orgulhosos e autossuficientes e falamos não para um dos convites, ou para os dois, ou nós somos humildes de coração e falamos: eu quero. Todo mundo procura descanso, paz, liberdade, todos nós procuramos isso. Mas nós só vamos achar esse descanso em Jesus, em obedecer a sua palavra, em estar na sua presença. O mundo está caótico, nós estamos vivendo no Brasil um tempo muito difícil. Temos que orar pela nossa nação, que não haja derramamento de sangue, que tudo seja feito dentro da civilidade, na mais perfeita paz. Essa tem sido nossa oração pelo Brasil. Que não haja confrontos, que a justiça seja feita sobre a nossa nação. Justiça, que tem que ser. Mas o mais importante de tudo isso é a gente ter paz no coração, descansar a nossa alma, porque nós somos portadores da palavra de Deus, nós somos portadores da paz de Jesus Cristo, nós somos responsáveis e orar por essa nação para que haja paz, para que nós possamos viver as nossas famílias em paz, tranquilos, pregando o Evangelho, falando do amor de Jesus, porque nós podemos viver num país mais rico do mundo, onde há justiça social, mas se essas pessoas não tiverem Jesus, não vai ter descanso para a alma. Por isso alguns países tão evoluídos, onde a distribuição da riqueza é feita de uma forma tão harmônica, há um índice de suicídios terrível. Era para não ter. Tem segurança, tem escola, tem trabalho, tem, né, tranquilidade, tem tudo. Mas por quê? Porque falta entregar a sua vida a Jesus Cristo para encontrar esse descanso para a alma. Falta submeter a palavra de Deus, porque o jugo de Jesus é suave e Ele é a forma exata que nos traz a paz. Está no nosso DNA obedecer a palavra de Deus. O pecado entrou no mundo, sim, e desvirtuou totalmente a humanidade, mas Jesus Cristo veio para resgatar as nossas vidas e trazer descanso para as nossas almas. Queria convidar você a ficar em pé. Feche os seus olhos. Não sei como você entrou aqui, talvez cheio de temores, talvez
tão ansioso, talvez sobrecarregado com as responsabilidades na família, talvez fracassado, ou talvez com a sua vida em pecado. Não importa. Importa que qualquer coisa que eu falei aqui nessa noite, você não adianta você ir no psicólogo, você não adianta você ir no psiquiatra, não que eles não ajudem, mas o único que pode dar descanso para a sua alma é Jesus Cristo. E Ele está dizendo aqui com os braços abertos, porque Ele te ama e Ele me ama. Vinde a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, e eu vou te dar descanso. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo de Jesus é suave. Receba a palavra de Deus, viva segundo a palavra de Deus. Você vai ver a diferença que faz. Quanto mais nós obedecemos, mais felizes. Paulo, quando escreve a carta da alegria, Filipenses, estava na prisão, estava se preparando para morrer, e você vê a alegria na vida dele, você vê ele dizendo: minha pátria não é essa, minha pátria é os céus. Considero tudo esterco, tudo esterco, diante do que eu tenho em Jesus. Não sei como você está, mas só Ele pode te trazer o descanso. Coloque o seu fardo. Talvez seja essa ansiedade que você tem carregado acerca de alguma coisa na sua vida, talvez um medo sobrenatural, talvez um cansaço de tantos problemas, tantas responsabilidades. Pegue esse fardo, deposite aos pés de Jesus. Talvez você ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo. Entregue. Essa é a oportunidade que você tem de fazer isso. E é tão simples, é só falar: eu quero esse Jesus, eu entrego o meu coração a Ti, Senhor. Eu reconheço que o Senhor é o meu Salvador. Que bênção a gente poder ir até Jesus. Pai querido, nós louvamos e exaltamos o Teu nome. Como é bom, Senhor, receber convites na nossa vida, mas não tem convite como esse. Deus, eu posso me lembrar o dia que eu entreguei meu coração a Jesus Cristo, reconhecendo o Senhor como meu Salvador e Senhor da minha vida. Que dia especial. Um peso saiu dos meus ombros, ó Deus, e nessa caminhada de vida, quantos problemas, quantas dificuldades, quantas vezes, Senhor, eu me senti cansado, mas eu fui até a Tua cruz. Senhor, eu dependi da Tua palavra, eu me firmei na Tua palavra, e o Senhor trouxe descanso para minha alma. Deus, que o Teu povo, que se chama pelo Teu nome, possa ter entendimento disso, e que neste momento todos estejam depositando os seus fardos, aquilo que tem atormentado, aquilo que tem sido peso nas suas vidas, no Teu altar, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos toda a obra do inimigo, toda opressão, todo o poder das trevas contra a vida do Teu povo, ó Pai. E lhe pedimos, ó Pai, que haja uma paz sobre os nossos corações que excede todo o entendimento, que a alegria do Senhor, que a nossa força, Senhor, venha sobre cada um de nós, e que o Teu nome possa ser engrandecido, vitorioso,
sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos, lançamos tudo sobre as Tuas mãos e lhe pedimos, ó Pai, ajuda-nos, pois dependemos apenas de Ti. Nós somos os Teus pequeninos, nós entendemos que precisamos nos humilhar diante dos Teus pés, ó Pai. Nós precisamos, Senhor, entender que nós dependemos inteiramente do Senhor. É o Senhor que nos dá salvação, é o Senhor que cura as nossas enfermidades, é o Senhor que faz maravilhas, é o Senhor que muda situações na nossa vida, e nós entregamos todo o nosso ser, toda a nossa vida no Teu altar. Abençoa o Teu povo, ó Deus, que fardos caiam agora em nome de Jesus, e possamos sair deste lugar livres, libertos, ó Deus, pelo Teu poder. Nós conhecemos a Tua palavra e sabemos que só ela traz liberdade, e nós Te agradecemos por ela, ó Pai. Te agradeço, Senhor, pela Tua palavra e pelo Teu grande convite, em nome de Jesus Cristo, amém.